irmãos. Nós já temos ouvido nesta manhã algo muito importante. Eu gostei muito do louvor e foi apresentado. Havia unção no louvor e havia também unção na palavra. E quando soma essas duas unções, então é poder de Deus na nossa vida. E nossos senhores é para isto mesmo, para louvar, agradecer o nome do Senhor e ouvir a sua santa palavra. Então, eu creio que os irmãos fizeram bem em ter vindo aqui nesse 11º encontro de missões em Andrelândia. Não foi em vão a vinda dos irmãos, das irmãs aqui, e como ainda temos trabalho à noite, há algo de Deus para os nossos corações. É bom, é muito bom isto, esses encontros que nós temos a ver dentro do campo, fora dele, dentro do país, fora do país. O irmão, a irmã tem só a crescer quando faz esses encontros. E às vezes a pessoa fica pensando muito nas despesas, gastos financeiros. Olha, irmão, não computa isso não. Você computava às vezes para outras coisas e não reclamou. Por que está computando agora nas coisas do Senhor, no encontro de missões, numa festa de uma igreja de aniversário dela? Deus tem meios para atender essas oportunidades. Vá e alegra ao Senhor com isso. A nossa vida aqui na terra é para isso mesmo. Eu quero dizer aos irmãos que é um pouquinho de tempo só. Um pouquinho, como diz o Hebreus, é um pouquinho de tempo. Já estaremos na eternidade do Senhor. É a minha ser melhor. Mas esse pouquinho de tempo, 80, 90, até 100 anos, é um pouquinho de tempo só. Então, ir lá, estaremos com o Senhor na sua glória. E quando lá chegarmos, então, o irmão vai dizer, olha, pois é, e foi muito bom ter servido ao Senhor, nem que foi um pouquinho de tempo, mas estou aqui na glória para uma vivência eterna. Glória a Deus por isso. Então, e nós temos aqui o tema, está em cima aí, esse 11º encontro, os irmãos poderão ler, esse tempo aí. Leia tudo agora. Isso, vamos ler tudo junto mais uma vez? Leia desde o primeiro em cima. 11º encontro de missões. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Missões está no coração de Deus e no seu. Uma pergunta. E no seu? Quem pode responder sim, levanta a mão. Não deu para distinguir ainda, as mãos baixo depressa. Ótimo, está no nosso coração também, está no coração de Deus e nosso também. E quando fala missões, então Deus move os corações. Agora vejo que o nosso irmão pastor Emerson e algumas doações da igreja de Jaci para missões. E levou lá as fotos e tal, e os irmãos da congregação dando uma boa cooperação, material, uma alimentação, umas 3 cestas, roupas, essa coisa toda, que falou aos irmãos e abrir a mão ali já sempre para cooperar com missões. E é bom quando a pessoa se sente tocada por Deus e abre o coração. Um problema que há entre nós é aquele problema sério. Deus toca, o irmão não sente tocar de Deus. E quando Deus toca, não fecha o coração. Aí é um problema muito sério. Se Deus tocou o seu coração, atende. Atende imediatamente. Não fique pensando no segundo plano. Não, atende. Se Deus tocou, às vezes, a oferta. Então, às vezes, o irmão obreiro faz a obra, irmão, a oferta hoje é para isso, para aquilo outro e tal. Tem uma oferta que Deus colocou no seu coração. Deus fala, tanto, vamos dizer, 50 reais. O irmão consulta a sua arte. Não, vai ser 50 centavos. Essa segunda consulta foi sua. O que Deus falou foi outra. Atende o primeiro. O primeiro foi de Deus. Que Deus tocou naquela hora, vai dar 100 reais. Vou dar 1.000 reais. Então, isso é muito importante. Eu estive aqui no congresso de Volta Redonda, e ali em São João, e trabalho em missões também, e os irmãos já estão preparados. E vários irmãos ali da igreja trouxeram essa maquininha para passar o crédito, e o irmão fez a campanha, quem pode dar 1.000 reais? Então, se não tem dinheiro aqui, passa a maquininha ali, tal. Eu fiquei admirado.
A fila de irmãos que veio para dar a primeira oferta de R$1.000, e queria mais ainda. E veio um carro também. Ele falou, eu vou dar um carro. E é aquele toque primeiro. O toque segundo está vindo de Deus. Talvez ele seu ou até do outro. Mas se Deus tocou no seu coração, tenta ver aquilo que Deus tocar no seu coração. Nós tínhamos aqui uma multidão de pessoas que vieram aqui atender uma chamada missionária, a obra do Senhor e tal. E às vezes é só questão da emoção do momento. E depois ninguém se apresenta oficialmente para atender a obra do Senhor. E nós estamos precisando de obreiros, não dizendo lá, estou dizendo a igreja do Senhor Jesus, no Brasil inteiro, está precisando de obreiros chamados para a sua obra. Precisamos disso. Então, Deus tem um plano. Nós lemos aquele versículo ali, a quem então enviarei por nós, é o Isaías. Então, lá no primeiro versículo de Isaías, então está a primeira palavra, no ano em que morreu o rei dos filhos. Então, essa é uma parte, podemos meditar um pouco nela. Olha, na lei da semeadura, a lei da semente, não sabe o que acontece. Toda semente, para viver, ou já viver, até morrer. E eu me lembro de escola, aquela aulazinha que tinha ali, com o grãozinho de feijão, colocava ele lá um copinho com água, com um algodão molhado, e a gente, a criança, ia ver o desenvolver então, da semente de feijão. E logo, esse primeiro e segundo dia, ela incha, deforma e tal, tem algumas rugas lá, e ela está sentindo uma transformação, ela está sentindo algo ali. Então, é igualzinho a senhora, a moça gestante. Assim qualquer coisa, tem uma vida nova, é assim qualquer coisa, reações em todo o seu corpo, todo o seu metabolismo, há uma diferenciação. Então, em vez de criança, em vez de vida nova, o feijão quase que está lutando, e de repente sai lá um caulezinho, assim do caule, as folhinhas verdinhas, pronto. Então, teve o processo, então as duas imagens da um lado para o outro, e saiu uma nova vida ali. Aquela que foi semeada simplesmente morreu, mas saiu uma outra ali e vai ter uma vida abundante. Ali morreu uma semente, vai nascer dezenas de sementes, ou grão de milho, ou mesmo feijão. Uma vagem dá vários então, grãos de feijão. E na vida ministerial não é muito diferente não. Então a pessoa que quer ser realmente uma pessoa autêntica, chamada por Deus, tem que morrer alguma coisa. Pastor Helder falou muito bem, eu vou emenda, que eu não decidi que foi emenda na pregação de ninguém, falou muito bem sobre este assunto. E às vezes o vale de ossos secos tem a ver essas coisas, tem que morrer. Tem que morrer. O nosso ego tem que morrer também. E às vezes as pessoas estão vivendo no mundo atual, um mundo muito moderno. Esse mundo do século XX está um pouco, não é igual, porque o mundo lá na idade medieval não pode ser, sabe disso? Há um progresso muito grande até nós. Cada dia surge algo novo no mundo científico, no mundo então, econômico, surge algo novo cada dia e vai continuar assim. Então subindo mais. Ontem estava notando sobre aquele computador não, celular. O celular de Israel, se inventaram agora. Através do celular, não viu a reportagem. O celular dizia, você não precisa para o médico ainda. O celular vai tentar tudo. Vai fazer seu exame do seu diabetes, vai fazer exame do seu coração, vai fazer seu eletrocardiograma, e já vai enviar para o seu médico, e já vai fazer tudo no seu celular. Quando já pronto. É um mundo moderno, cada dia modernizando. Eu vi uma notícia na semana passada, no Canadá, nos Estados Unidos, inventando um tecido completando a invenção para captar o ser humano, mas se a pessoa vestir aquilo, fica invisível. Bom, é segredo do Estado, do Canadá e americano. E está então processando, veste através de todo especial, não sei a composição, é segredo do Estado e tal, mas você vestir, então o seu corpo humano desaparece, você anda e ninguém te vê. É invenção nova. Então o mundo está cada dia caminhando para frente.
E a igreja do Senhor Jesus também tem que acompanhar esse andar de carruagem moderna e pegar o Evangelho e ter mais chamadas para o Evangelho. Não podemos perder tempo, porque o tempo desta igreja, da qual nós somos membros, está para terminar. Então sempre eu falo na igreja do Senhor ali em Lavras, não pode haver conflito, né, entre uma dispensação e a outra. Nós que estamos estudando dispensações e sabemos perfeitamente disso. Então está terminando a dispensação da igreja, está terminando mesmo. Então não é eu que estou dizendo, é o cumprimento da palavra profética. O Senhor está lendo a Bíblia e está vendo que realmente estamos chegando no final dessa geração e dessa dispensação. E dispensação não pode chocar uma com a outra. Uma tem que sair para dar lugar à outra dispensação. E a dispensação futura, então, é a grande tribulação. E essa da igreja terminando já vai adentrar a outra. Estamos sentindo já esse efeito forte da grande tribulação através do que o mundo está nos mostrando. Às vezes o mundo aí fora está muito impressionado com a China. Então a China moderna, a China comercial, a China que invadiu o mundo inteiro. Se não for lá nos Estados Unidos, agora vai voltar ao chinês nos Estados Unidos. O americano que tinha os melhores carros, então, do mundo, já não é mais o poder, é o chinês que está ali. Então, é um pouco na série. Mas vem uma outra emergência, nação poderosíssima, e é possível que domina também a China. E poucas pessoas sabem disso. É a Índia. A Índia está chegando e vai apocalhar também a China, que é o mundo moderno. Está só avançando. E a nossa igreja terá também o dever de estar avançando, indo para frente. O nosso jornal, o Mensagem da Paz, da Voz da Edição de janeiro, nos falou alguma coisa desse assunto também, sobre uma projeção para 2025. Então, o que vai acontecer com os evangelhos? Os evangelhos vão dominar muitas áreas, inclusive o Brasil. Se continuar nessa aceleração que está, graças a Deus por isso, então vai em frente. E quando a gente tiver a multidão de pessoas aqui que veio pela manhã, que vê que Deus tem algo a fazer, tem algumas explorações que apresentaram aqui, eu creio que Deus tem algo a fazer. Eles não vieram aqui apenas para atender o convite do pastor que está pregando a palavra, mas veio que sentiu um toque também, que recebeu oração, que sentiu o poder de Deus. A igreja precisa de você. A igreja está precisando de você. Nós estamos aqui, então aguentando o que Deus tem nos dado, mas você está aí para ocupar o nosso lugar. Não vai ficar vazio, vai aumentar e multiplicar mais ainda. E eu fico satisfeito, eu vi o relatório nacional dos funcionários aqui do Parque Estadual de Mutipoca, como Deus está operando ali, e nós pegamos isso aí pela fé, estamos trabalhando para ter houve um relatório que Deus está operando, um parque abandonado por outras denominações que foram e deixaram na metade, inclusive a Santa Cruz de Mutipoca, e tal, abandonou para lá e tal. Então, pois é, mas tem lá, o Marcos está lá, operando com o Senhor, e deu um bom relatório, e ficamos satisfeitos com isso. E alguém abandonou, pensou que ia morrer, mas não morreu, não, mas está, estamos trabalhando, estendeu para a serra acima, graças a Deus por isso. E fica feliz em ver esses bons relatórios que os irmãos trazem para nós aqui nessa reunião, desse 11º encontro. Glória a Deus. Então, Deus tem uma chamada. Então, para cada pessoa, e isso queria chamar a atenção dos irmãos nesta tarde, é o fator chamada. Então, chamada, o apoio e o envio. 3 coisas muito importantes na nossa vida: a chamada, o apoio e o envio. Então, Deus enviou o primeiro missionário, seu Filho Jesus Cristo. Mas hoje também nós temos mais pessoas que foram enviadas. Para ser enviado, tem que ter uma chamada. Essa chamada não é eu passando por outra. A chamada é individual. É o irmão que sente a chamada. E essa chamada, meu amado irmão,
é um marco para toda a sua vida. Essa chamada é que segura o ministério. Se o irmão, se a irmã foi realmente chamado por Deus, então não tenha dúvida, vá até o fim, que é aquele que chamou, garante tudo. Deus me chamou, então não tem problema. Nós vimos aqui na mensagem dessa manhã os vários problemas com os nossos patriarcas do passado, então, mas venceram. E quando eu ler a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, e nós vemos ali todos aqueles irmãos, esses patriarcas, heróis da fé, tiveram problemas sérios, mas venceram pelo elemento chamado fé. A fé é tão importante, nós temos as dimensões, estamos tentando mostrar, tem para então. Mas a fé, ela cresce no nosso coração, mediante as obras que nós praticamos mediante ela. Isso é muito importante. Então, há uma chamada. Essa chamada que houve com Abraão, com Moisés, com Jacó, com Davi, todos os patriarcas, houve uma chamada e houve um marco para eles. Isso não acabou. Isso não acabou. Até hoje continua. Não sei se os nossos irmãos todos lembram disso, estão lembrados. Vocês não estão lembrando disso? Eles não estariam hoje onde estão. Eu creio que eles estão lembrados daquela chamada tão importante que Deus deu a ele num culto em tal lugar assim, numa reunião de oração, em ouvir uma pregação, em ter algo, mas depois em mar. Ou também Deus te chamou particularmente, falou com você no seu coração, na sua alma. Então, e o seu coração ouviu essa chamada e você está hoje no ministério. E às vezes nós foi somente o ouvir com os ouvidos, seus tímpanos vibrando, mas quando está no seu coração não vibra, mas lá tem uma chamada também. Deus fala conosco em nosso coração. Não precisa de vibração, não precisa. E às vezes eu falo aos irmãos nesse sentido. Deus chama a pessoa, Deus fala conosco e, meus amados irmãos, não vamos limitar Deus falando daquela maneira que você quer ouvir. Não, Deus Ele quer te falar. Ele quer que você ouve a palavra dele. Então vamos estar sempre sintonizados com o Senhor. Então nós estamos querendo, fala Deus, fala. Então, e Deus está te falando. Deus fala, eu não sei mencionar de várias maneiras, diz no Hebreus capítulo 1. E a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho Jesus Cristo. E quando irmão retoma conhecimento da história bíblica de Jesus Cristo, não há outra semelhança a Deus. E aqui falar da vida de Jesus, nascimento, então vida aqui na terra, morte e ressurreição, tem várias mensagens nessa transição até subir ao céu. E as pessoas não entendem esse falar de Deus. Às vezes está muito atento à palavra do Isaías, do Ezequiel, do Jeremias e dos Marcos, mas temos também a voz do Senhor Jesus Cristo nos falando, então cada dia, através do ministério dele, e as suas palavras estão registradas nos evangelhos. Então, chamada, há uma chamada de Deus? Eu creio na chamada de Deus, e creio que os nossos irmãos obreiros, todos foram chamados por Deus. Chamado pelo homem, não vai nessa que a vida está errada. Nessa vida ministerial que eu tenho visto muitas pessoas chamadas por outras pessoas de ministério, outros pastores, venha trabalhar comigo, e aqui é assim assado. E as pessoas vai nessa chamada, e não demora muito, está de retorno, e às vezes estragando um ministério no qual Deus não chamou. Então foi um homem, foi um pastor, um colega que chamou, ele foi para voz e não se deu bem. Fica na chamada de Deus. Se Deus chamou, então vá e Ele vai fazer todas as coisas para cumprir a sua chamada. Eu me alegro no Senhor por ter conosco no campo de Lavras, então vários irmãos obreiros que estão trabalhando conosco. Murilo, quantos anos, Murilo? Quantos anos está conosco, né? 50 anos. Está com Jesus, servindo a Ele, viu para ver a história dele. A motoquinha que ele falou, é uma bicicletinha motorizada, vagabunda. Eu proibido na rua terrível. Isso, ele entusiasmo, ele disse, não bate nada, assim, uma porcaria, não. Ele entusiasmo, fazer algo missionário, uma bicicleta.
bicicletinha toda, autorizada, não de nada. Deve saber alguém que tem uma moto boa, tem uma moto boa, é melhor que a moto, não vai de nada. Tá? Pois bem, então está com a gente 50 anos trabalhando. Tá? Paulinho, naquela verdade, quantos anos, Paulinho? Está conosco aqui? 15 anos. Termino. 15 anos. 20 anos. Termino. 19 anos. 16 anos. Paris. 50. 50 para a gente. Então, a verdade não tem aqui. Quase uma amiga, então não tem. Máquina ainda mais doença. 10. Escute. Então são pessoas chamadas, estão aí conosco, trabalhando para Jesus. Mas foi o chamação. Foi Jesus que chamou ele. E nós estamos juntos, servindo ao Senhor. Isso é chamada autêntica. Esse é o homem de Deus, chamou, está aí, e passam lutas, provações e tal. Tudo aquilo que um missionário, um pastor, um obreiro tenha passado, ele passa. Há um estilo, vamos dizer assim, uma filosofia moderna. Então, nesse mundo moderno, filosofia moderna também. Então, dizendo que igreja é só para gozar de bênçãos. Você tem um barcão, larga mão disso. Ele tem um bom apartamento, um bom edifício. Você tem um Fuscazinho velho ali, larga mão disso. Ele tem um carrão, aí, o melhor que existir. Amigo, qual é o melhor carro? Qual é o melhor carro? Fusca? Fusca? Túcio. É da linha dele, ele vem de forte, não é verdade. Então, o treino de andar no Fusca para ele. Esse negócio de andar em. Não, o treino é o filho do rei, então, o treino do Edson. E esse ensino que está ganhando então, terreno e o povo indo nessa ilusão. Não é bem por aí, não é bem por aí. Evangelho nos ensina renúncia. É renunciar a si próprio para ganhar uma vida eterna. Se Jesus sofreu, mas após sofreu problemas, mais problemas, nós não vamos ser diferentes. Então, mas é esse problema, esse ensino falso, então, dizendo essas coisas. E às vezes após estar com uma coisa moderna também, o irmão antecipando o seu dízimo. Quando você quer ganhar, dá o dízimo daquilo que você quer ganhar. Quer ganhar 100 mil, então damos hoje 10 mil. Mas dá agora, pela fé. E o povo vai nessa história. Então, você tem emprestado no banco para dar um dízimo de 10 mil e ele quer ganhar 100 mil. Irmão, essa história não funciona. Estou me lembrando de uma ocasião, talvez uns 40 anos atrás, então houve no Brasil a tal corrente da economia. E essa corrente de economia era no correio. E a pessoa então pegava ali, dava um nome, tinha uma lista que vinha para você depois, com mais 8, você pagava aquelas 8 pessoas, até se no primeiro lugar, depois você ganhava também aquilo, e tal. Eu entrei nessa também. E encontrando o nosso nome do Lourenço, eu falei, bom, eu estou pagando isso aqui todo mês, eu não acho e tal. Ele não me levou a realidade. Pensa bem, onde vai parar isso? Essa bola de neve, cada dia aumentando mais, quem vai pagar futuramente 5 anos, 10 anos? Isso vai arrebentar. É ilusão, mas aquela ilusão, você pagava hoje R$3, ou uma mais 3, você ganharia 30 mil ou mais. É uma ilusão, não tinha lógica. E não demorou 1 ano ou 2, arrebentou a tua corrente e deu um problema complicado. E assim, então, as igrejas estão falando, dando dízimo antecipado. E pela fé, então bota isso na cabeça de você. É pela fé, tenha fé, irmão. Vai ganhar 100 mil. Quer ganhar 100 mil? Quer ganhar 100 mil? Já tem uma bola de dízimo antecipado. Não é por aí. Não. É o evangelho da facilidade, da ilusão. O evangelho é verdadeiro, é puro, é santo e tem algo a pagar. Temos algo a pagar. O que é que eu tenho que pagar? É eu renunciar a mim mesmo. Isso é evangelho. Nega-se a si mesmo. Então, quando um missionário, quando um obreiro sai da obra de Deus, ele sabe disso, ele sabe todas essas coisas, ele sabe que não vai ser aquilo que alguém está pregando por aí, vai sofrer problemas, dificuldades, e não importa
se não vai chegar naquilo que às vezes o mundo fala, ficar uma pessoa muito rica, ou segundo disso, através da igreja, isso não é evangelho. Não. Nós pregamos para ganhar almas para o reino de Deus. Então, primeiramente, temos que ter uma chamada. Tem essa chamada de seu coração, então vai lá, agora um apoio. Tem que dar um apoio antes de você ir para a obra. Eu estava numa convenção nossa aqui no Niterói, Rio de Janeiro. E nessa convenção nossa apresentou um rapaz muito franzino, um rapazinho que eu fiquei com pena dele. E eu tinha também os 25 naquela época. E fiquei contando o rapaz, ele tinha menos idade que eu naquela época. E ele, naquela época, ele falou aos convencionais, dizendo: eu tenho uma chamada, irmão. Deus me chamou para ir para Índias, tem que me levar lá. E eu vi uma visão, então, uma enorme cratera, talvez aí uns 30, 40 metros, de circunferência. Então eu vi ali multidões caindo, gritando misericórdia. Eu vi, isso é a Índia. E Deus me chamou naquele dia para ir para a Índia. Eu estou aqui pedindo os irmãos o apoio dessa convenção. Eu estou indo para os Estados Unidos e de lá eu vou para a Índia. Eu olhei o rapaz, meu Deus, ele não sabe o que ele vai enfrentar, o que é uma Índia. É uma mistura total. É uma mistura total. Não precisa pensar que é de cultura, de economia, de religião. É uma mistura total. E eles vivem aquilo ali. Então, é esse problema. E ele realmente foi para a Índia, sabendo o preço de pagar. Mas ele tinha um apoio. Se a convenção nossa estaria apoiando ele para ir para a Meca e depois voar para a Índia. Ele está certo. Chamada e apoio. Tem que ter um apoio. Eu sei perfeitamente que Deus te chama, Deus apoia. Se usar do céu, espiritualmente. Mas você tem que viver materialmente também. A sua vida é material também. Então, a igreja, qual é a igreja que está te apoiando? Qual o ministério que está te apoiando você trabalhar nesse país diferente ou nessa cidade longínqua? Quem está te apoiando? Tem que ter um apoio. Ele, se ele sair por conta própria, é problemático também, até para os demais irmãos que estão trabalhando. Quem está te apoiando? Para o ministério que te apoia. Então, precisa de um apoio aqui na terra. Tem de Deus. Então, nós estamos na terra. Então, o irmão que tem a chamada de Deus, quem é que está te apoiando? Então, leva as coisas certinho. Então, depois de chamada, depois do apoio, então agora há o envio. Vai enviar essa pessoa para o campo de trabalho, para o campo missionário. São coisas importantes que nós temos a considerar na palavra do Senhor. Então, tendo uma chamada de Deus, primeira coisa, então, tal qual Isaías teve ali, se morrer alguma coisa, precisa, sim, Senhor, e tal, e talvez até você mesmo precisa de um conselho especial, que a obra que vai fazer é uma obra muito importante. Muitos diziam, certo senhor, na cidade de Itaúna, na parte do Belo Horizonte, nós estávamos pregando ali no lugar, então um irmão simples está com o senhor, o irmão Justino, e ele pegava uma Bíblia e dizia: olha, essa religião, esse Jesus nosso, ele é muito fino, não é qualquer coisa, é fino, exatamente, não há coisa de qualquer maneira, não, é Jesus, o seu Evangelho, essas chamadas são coisas finas, exatamente isso. E o povo ouvia aquilo e eu coloquei aqui no meu coração, exatamente. O trabalho que nós estamos fazendo, irmão, é coisa muito fina e é para a glória de Deus. Então, nós sabemos, não importa se os homens da terra vão nos recompensar, sim ou não, mas a recompensa no céu é garantida. Diz a palavra do Senhor: se você dá um copo de água fria aos meus pequeninos, você não perde a recompensa. Quanto mais tem a alma, diz que a alma vale mais que o ouro de todo mundo. Então, é um valor extraordinário. Vamos procurar ganhar almas para o reino do Senhor. Então, e há lugar na seara do Senhor, há lugar para você trabalhar. E não somente os irmãos chamados para o ministério, mas as irmãs, os irmãos que estão aí na congregação também são chamados. E às vezes a pessoa pensa que a gente não tem nada a fazer na igreja. Sim, mas não é bem por aí.
Nós todos somos chamados por Deus para fazer alguma coisa pela obra do Senhor. A obra do Senhor é um leque aberto. Então tem várias ramificações. Nós ouvimos aqui, nós chamamos de instrumentistas, de louvor, então, esse mando de circulação, todos são trabalhos muito importantes. E às vezes o irmão, mas ninguém está pensando que evangelho, chamada para a igreja, é ficar no púlpito pregando a palavra. Mas isso é uma coisa, mas não todos. Então, a irmã, o irmão, tem uma chamada, ganhar almas para Jesus. Isso é todos nós, os obreiros evangelistas, todo o irmão do ministério e a igreja, a congregação, tem essa chamada de ganhar almas para o reino do Senhor. Essa noite passada, veio, acordei, no período da noite, entrei no nosso hino, que ele posso ter as mãos vazias, com Jesus e me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Poderia mesmo, não apresentou. Por quê? Foi uma negligência. E talvez Deus vai te cobrar isso. Pois muitas pessoas ao seu lado, na sua casa, no seu escritório, no seu comércio, pois muitas pessoas, você nunca falou o meu nome dessas pessoas. Cuidado quando tem aquela palavra, apartar de mim, não te conheço, não. Você não fez aquilo que era fazer. Vamos fazer enquanto dia. Falar de Jesus Cristo não custa ninguém. Você não precisa aprender inglês, nem hebraico, nem grego, não. Então você faz o seu inteirinho mesmo e a pessoa entender. E Deus vai te abençoar e ungir as suas palavras, mas fala de Jesus. A igreja nossa do passado, 70, 80, 90 anos passado, era uma igreja que trabalhava mais que nunca. Trabalhava mesmo. Então não perdia tempo. Em qualquer lugar falando de Jesus. Hoje eles vão um pouco silente. Então, não sei o que está acontecendo. Parece que eu estou com vergonha de falar do evangelho para alguém. Olha, não me envergonhe de pregar o evangelho, só posso falar, não me envergonhe, não. Pregue-se o evangelho. E nós estamos envergonhados de falar a obra de Jesus Cristo. E às vezes nós estamos sendo pagos em falar a tragédia que está nesse mundo. E nós estamos acostumados a ouvir, então, em jornal nacional, cheio de miséria, cheio de má notícia, tristeza, da morte, e tudo acidente e tal, e vão passar para frente. Ouviu um jornal nacional ontem? Isso não é nosso. Isso é problema do mundo para o mundo. Nossa missão é falar de Jesus Cristo. Para a vida, essa vida abundante, Jesus salva. O nosso mundo Daniel bebe, salva, batismo do Espírito Santo, leva para o céu. É essa mensagem mesmo, não se envergonhar. Quando nós temos 50 anos, então lá o Daniel bebe, eu comigo em nada. Eu levei no quartel, o 8º batalhão. E lá está lá o alto comando comigo e tal, e uma medalha de ouro, que ele Olimpíada, por 50 anos e tal, e lá o alto comando, cheio de oficiais, coronéis, ex-coronéis, major, e tudo cheio ali, e eu levei lá, aqui está nosso irmão pioneiro pela Assembleia de Deus, nosso irmão Daniel Bé, e não Daniel tem uma palavra para com os militares aqui. E ele, rapidamente, olha, eu fui medalhado no Rio de Janeiro, aqui tem uma medalha de ouro, essa medalha eu vou levar para Jesus, é dele, minha não, para que me diz a honra, senhores, estão, olha, Jesus salva, falou a mesma palavra, batismo do Espírito Santo, os oficiais da sol. Então ele vai falando a linguagem simples para os coronéis ouvir Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. É isso, irmão, é isso. Não precisa mudar coisa, não. Basta não falar isso. Eu não vou te falar, eu não te falar. Isso não é difícil falar isso. Então fala a sua linguagem. Então, e nós estamos ganhados de falar isso. Falar os crimes, os crimes mais terríveis que tem existido, crime berrante de Deus, e não fala contra ele e dá detalhes. Isso não te interessa. Não interessa para Deus. É o demônio. Matar, roubar, destruir não é missão de crente, não é missão, não, isso não é nosso, não. Nós queremos vida e vida abundante. Ele falar de Jesus Cristo, isso não é somente os pastores, é também os irmãos, qualquer um pode falar disso, contar as bênçãos, as maravilhas que Deus tem feito, as curas que Deus tem feito no nosso meio. É isso. A irmã tem visto, curas maravilhosas, obras importantes, e não fala para ninguém. Então
católico romano, a mesma coisa acontece atrás do Luís, que não aconteceu nada, aconteceu, espalhando o mundo inteiro, e nós temos bênçãos diárias em nosso meio e não falando. Fala as bênçãos, as maravilhas, e não falando isso, está pregando o Evangelho também. Esse é o resultado do Evangelho. Precisamos que a igreja se desperte um pouquinho, sacode um pouquinho e vamos em frente. Temos que enfrentar esse mundo que estamos vivendo agora. Todas as dificuldades, mais que eu falei, temos que enfrentar com ousadia, temos que enfrentar com coragem, com fé, e Deus vai fazer a obra. Como esse texto que fala? Foi a conversa que tem lá com o Felipe, com o Eudu. Não pode, tem que parar aquilo que eu mostrei. Então você tem que falar a palavra, mas se você for enviar, você tem uma mensagem, tem que pregar essa mensagem, então é salvação. Então, chamada de Deus. Então, o apoio que você tem, apoio de igreja, apoio então, de Deus, apoio do Espírito Santo. Então você está apoiado. O que me falta agora? É ir. Então, ide. Então, alguém disse, eu não entendo muito essa questão da linguagem que falou comigo. Só, essa linguagem lá no grego, então é o seguinte: o grego, ide não é ide, é indo. No gerúndio do português, é indo. Exatamente. Nós temos que pensar em ser indo. O gerúndio é constante, nação constante. Então é todos os dias, todas as horas. Vamos falar do Senhor Jesus Cristo aos pecadores. E Deus vai nos abençoar. Nossa bem, Jesus foi um evangelista maravilhoso. Ele pregou o Evangelho, então não assim não fosse um evangelismo em massa. Nós temos dois tipos, até três, mas dois tipos de evangelismo. O evangelismo em massa e o evangelismo pessoal. Eu sou mais maduro, eu sou mais evangelismo pessoal. Eu creio mais nele, ele é menos estudioso, ele tem mais resultado do que o evangelismo em massa. Silas Malafaia é um grande pregador, um homem que Deus nos sabe, grandes campanhas, todas as campanhas é mais de milhões de reais. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, depende do Estado, do Gaza, que faz caminhos, campanhas de primeira classe. Não sei se o resultado também é de primeira classe, mas ele faz de primeira classe, está certo de investir em evangelismo em massa. Nós tivemos a igreja de Lavras, no Rio de Janeiro, na ocasião passada. Nós vamos ouvir o maior pregador do mundo, Dr. Grande. Então ali pregou a palavra no Maracanã, o maior estado daquela época era o Maracanã, como sabemos. E a estrutura que deve o apoio de Deus para o Rio Grande pregar ali é uma coisa muito grande mesmo. Então, a chegada dele ali no Maracanã, quando chegou, o Maracanã vai cheio, depois tinha os bastidores, polícia, tal, aquele meio e tal, deu uma mensagem muito boa. A equipe de apoio do Rio Grande é enorme. Os batistas fizeram o máximo para todo o apoio para aquela campanha. Gastou milhões de dólares. O resultado foi esse. Então, houve umas conversões, houve talvez milhares de conversões, mas nem todos estão firmes com o Senhor Jesus. Eu conheci um pastor que está integrado, então o nosso nome é Levi Petros. O Levi Petros foi pastor por 50 anos em Estocolmo, capital da Suécia. Então, ali tem uma grande obra social e na igreja também. Então, o Levi Petros deu uma mensagem, então, dizer: olha, ganha-se alma uma a uma. Isso ele deu uma mensagem muito boa baseada nesse tema. Ganha-se alma uma a uma. Jesus usou todo o ministério. Ele usou esse ministério de ganhar alma uma a uma e usou também o ministério de massa. Não estou condenando nenhum nem outro. Eu falo que existem esses dois ministérios, existem. Usa o melhor para você. Então, às vezes, o Levi Petros, então diz lá uma ilustração que fez na mensagem dele, então ele disse: olha, a pessoa às vezes vai apanhar laranjas. E ele então chega no laranjal ali e tal, da laranjeira, e deita o bambu. E bate o bambu e cai a laranja rachada, furada, atrapalhada e tal. Não, ele deveria apanhar a laranja uma a uma. Não estragava nenhum se fizesse isso. E às vezes a pessoa, então, sentando dentro do bambu, a laranjeira ali, estragando mais do que quando ele perdeu que colher para ser servida.
Então, vamos usar o ministério, ganhar alma, uma a uma. Você que é estudante, então se pode ganhar o seu colega, estudante pertinho de você. Então ele não é crente, então ganha ainda para Jesus. Jesus ganhou um Nicodemos, Jesus ganhou uma samaritana, e não foi fácil, mas perdeu tempo em falar, todos dois ignorantes. Então a Bíblia é ignorante do rabino, tão famoso, mas é ignorante das assuntos espirituais. Então é isso. Em Atos de uma irmã, e ela não tinha essa questão de respeito humano. Tem pessoas que respeito humano é até demais, por isso não é medida certa, mas tem pessoas que exageram. Então a pessoa às vezes é médico e diz que o médico, o doutor, é tudo. E ele é um médico, ele é doutor em medicina, outra atrás não é. Mas a pessoa que é doutor é chefe, todo humano fosse tudo. Mas essa irmã, então, duas. Uma irmã foi buscar com o médico e disse: olha, doutor, estou aqui para ser operado, o senhor faz o que o senhor quiser. É errado. Não é assim, não. Não, o senhor é doutor, faça o que o senhor quiser. É isso. Você tem direito de perguntar ao médico: o que o senhor achou de mim? Qual é a doença? Por que está em mim? Como faz? Como curar? Qual é o medicamento? Então, temos que perguntar às pessoas: só receitou TV na tomar. Não, esse é velho para quê? Mas é o problema. E essa irmã, então, só faça o que você quiser. Outra irmã, que é composto dessa pessoa também, ele não morava no Palavrinho, e ela então já faleceu. E ela foi para uma cirurgia lá em Nápoles. E na hora da cirurgia, eu disse: doutor, quando foi? O senhor permite fazer uma oração de que Deus abençoe o senhor, a enfermeira dizer: mas pode fazer, não tem problema. E ela fez a oração ali na mesa de cirurgia, Senhor Jesus, e vocês falam um vou alimentar. Mas ela orou para eles ali e prontinho, pode começar. Bom, mas tranquilo. É assim que procede. E eles ficaram impressionados mesmo. Entregou o médico auxiliar dele, a enfermeira, tudo nas mãos do Senhor, para uma boa cirurgia. Fez a cirurgia, né? Câncer, tirou uma parte, mas passou um pouco na morreu também. Tá? Então, esse é o problema. As pessoas têm que saber o que está fazendo. As pessoas têm que ter consciência daquilo que se faz. Então, prega o Evangelho com fé de que a pessoa a quem você pregou vai ser uma pessoa salva, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Pode dizer amém? Amém. A gente não está dormindo ainda, não, está dormindo. Sou eu que estou me Aquela não tem nada, já tem, pode. 4 minutinhos. Então, às vezes as pessoas não sabem o valor da sua palavra falada. Então a sua palavra pregada é que vai fazer a obra. Meus irmãos, Deus precisa de mim e de nós outros também. Por que ele precisa? Para transmitir o que está no coração dele. Se você está com uma fossa sem ter um corpo, você correr. Você é fantástico para isso. Eu preciso ser humano, comunicar com outro ser humano. E você é esse instrumento que Deus quer usar para pregar o Evangelho de boa forma. Amém? Amém. Deus abençoe.